Olá, 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 muito boa noite. Quem tá por aí, vamos chegando. Estamos aqui mais uma vez, uma live por semana, uma semana por vez, 52 lives ao longo da nossa jornada. Ana Soares, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Lauro, vem pra cá, Laurão. Vem pra cá que nós vamos começar. Essa é a live. Não estou enganado. Hoje a gente tem um tema super relevante, super importante, super bacana. Laurão, boa noite. Fala, Magrão! Daí, campeão, tudo bem? Boas noites, tudo ótimo, e Va- você? Vamos se arrumando? É isso aí, tudo ótimo. Maravilha. Andrei, seja muito bem-vindo. Pessoal, pega o aviãozinho, vai chamando aí todo mundo, convida as pessoas que você Manda conhece, mensagem. convida o amigo, convida o vizinho, convida o colega de trabalho, convida o professor. Hoje, falando em professor, nós vamos ter uma aula aqui sobre governança. Vai Verdade. estar com a gente o Gustavo Pires, ele é responsável pelo escritório que fez a governança nossa da RCE. E a gente tem muita coisa bacana para compartilhar. Eu estou fazendo a minha parte aqui rapidinho, você faz a tua aí, manda o aviãozinho para aquele que você conhece, não pode ficar de fora dessa. Esse momento é muito importante porque a gente convida o pessoal, às vezes o pessoal está lá meio distraidão e tal, e vê que o assunto é importante, precisa estar aqui, precisa estar se desenvolvendo, crescendo, aprendendo, se atualizando, né, Laurão? É isso mesmo. Olha lá, E ó, vamos em frente, tá porque esse chegando. assunto, esse assunto aí, ele é de extrema importância para o crescimento da empresa, né, Magro? Com certeza, com certeza. No meu entendimento, é a base, é a estrutura, né? Para que tudo corra bem, para que tudo vá bem, para que É, tudo seja mais longevo. Lembra que tinha um professor nosso que falava das empresas longevas, aquelas longevas. É. que duravam mais, não eram perecíveis, né? Tinha uma quantidade de empresa Era que o fechava no Ferreirinha, né? Ferreirinha, isso aí, show de bola. Lauro, nosso roadmap aí, live 25 já? Uau, Meio do doideira. caminho, quase? São Falta, 52. falta uma para metade. É isso aí. E a gente Então, está para quem está chegando, estruturando, a gente já passou por vários ambientes, né? Da engenharia, da parte do orçamento, e agora a gente está falando aqui sobre essa parte de sociedade, essa estruturação da empresa aí. E as próximas lives a gente vai falar um assunto que acredito que o pessoal tenha muita curiosidade, né, Magro? eu acho que a próxima já está na hora de falar, né? Porque daí na anterior nós falamos da nossa história, como que a gente Sim, ingressou no mercado profissional, até a gente se conhecer e estar onde a gente está. Hoje nós vamos pronto. falar da última revisão do nosso acordo societário, né? O Gustavo, lógico, não vai ficar focado somente na gente aqui, vai falar do assunto como um todo, da importância dele para as empresas, né? E para os negócios em si, não só para um lado, né? Não é só para o lado Uhum. da empresa que tem, mas da empresa que contrata também, a questão da segurança e tudo. Sidney, boa noite, Ó, seja Cidinho. bem-vindo. E aí, nessa história, para quem está chegando agora, nós fizemos o quê? É um propósito de fazer 52 lives, uma por semana. Nós falamos que nós estamos abrindo a caixa preta do nosso negócio, mostrando absolutamente tudo que está por trás de simplesmente as obras que aparecem lá. O pessoal olha, né, uma obra, vê uma postagem nossa, vê o negócio ali da construção, e isso é a atividade principal nossa, né? Mas existe um monte de atividade meio, atividade início que gera Muito. todo aquele produto final lá. Então, tem gestão, tem controle, tem acompanhamento, tem liderança, tem estratégia, e a gente está compartilhando exatamente tudo isso. Se para você isso aí faz sentido, bota o dedo no aviãozinho agora, chama o pessoal. Nós vamos trazer o Gustavo já aqui, porque o Instagram ele limita o nosso tempo, e nós não queremos perder mais um minuto aqui, né? Vamos ver se o Gustavo consegue entrar. HSR Engenharia. Grande Gustavo, boa noite. Boa noite, Fala, Gustavão, boa noite. tudo bom?
Lauro, Nailson, prazer falar com vocês aí, com o público da RCE. Obrigado pelo convite. Espero que seja Nós que agradecemos. um tempo produtivo aí para todos nós. Ô, Gustavo, obrigado. A honra e o prazer é nosso. Obrigado por aceitar o nosso convite. Você, né, é uma pessoa que tem agregado muito. Eu não vou te apresentar, porque senão eu já dou spoiler e queimo e faço errado ainda. Tem mais essa. Eu quero que você se apresente. Eu quero que você, né, diga aí quem que você é. Igual a gente fala, esse é o momento do pitch. Você se apresenta e ainda faz o teu pitch de venda aqui. É o pitch de elevador ou é o pitch um pouquinho mais longo? Pode ser um pouquinho mais longo. Aqui pode ficar à vontade, não é o de elevador. Então tá bom, deixa eu me apresentar então rapidamente aí. Meu nome é Gustavo Pires, né? Sou advogado de formação, atuo com o direito empresarial aí há mais de 20 anos, né? Principalmente na parte de fusões e aquisições, de governança, estruturação de negócios e contratos em geral. Eu advogo em Curitiba desde 2015, eu vim de São Paulo para cá com a minha família em 2015. Até o ano passado eu era sócio do escritório de advocacia aqui, e aí em abril eu me juntei aqui ao Grupo Valor e Elbros, onde eu sou head da área de governança e de M&A, e venho desenvolvendo esse trabalho, né, de desenvolvimento de governança com as empresas. Na verdade, esse trabalho eu já desenvolvia desde que eu me formei praticamente, atuando na estruturação de negócios, mas venho me aprimorando aí nessa prática ao longo do tempo. E aqui nos últimos 7 anos no Paraná, acho que até pelo perfil das empresas aqui, que a gente tem bastante empresa familiar, tive um intensivão aí então em governança, fiz a formação de conselheiro do IBGC e tenho atuado aí com bastante intensidade nesse tipo de demanda. Então, de uma forma bem resumida, essa é a minha história. Bom, e o homem é uma enciclopédia, pessoal. Pensa que tem conhecimento e tem propriedade no que fala. Vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Eu já vou falar uma coisa aqui, que você se apresentando, eu lembro do dia que a gente se conheceu lá, Gustavo. Eu e o Lauro fomos lá no teu escritório e tal, né, para entender, então, como que a gente poderia trabalhar junto. E daí você fez um comentário que você tinha trabalhado numa negociação de uma aquisição que um cliente nosso, né, adquiriu aqui em Curitiba, e a gente sabe o porte desse cliente, sabe tudo que pode ter envolvido ali. Eu lembro que eu e o Lauro entramos no elevador e falamos, o cara manja. Tem que estar livre. Foge um pouquinho aqui da temática de hoje, mas é uma das vertentes minha de atuação que eu gosto bastante, né, que é o M&A, né, que é fusões e aquisições, ou compra e venda de empresa, para simplificar. E eu brinco que essa transação foi o deal da minha vida, né? Porque foi a transação que eu acabei conhecendo a minha esposa e que fez eu estar aqui em Curitiba hoje, né? Então, com certeza é uma transação que eu tenho um carinho especial aí em lembrar, não só pela relevância do cliente, mas principalmente por tudo que ela agregou na minha vida, no profissional e no pessoal até hoje, né? Muito bom. Muito bacana, muito legal. Gustavão, vamos começar pelo começo, né? O tema fala lá, né? Como implantar a governança na sua empresa. Nós estamos tendo ainda, né? Porque essa experiência não para, a gente já entendeu isso, né? Uhum. Com você, muito boa. E fala um pouco aí, né? Desse começo, essa questão, né? De como que esse assunto hoje ele está sendo também cada vez mais lucidado pelas empresas, pelas pessoas, estão entendendo a importância disso, né? Já é alguns anos que se fala, mas eu acho que agora parece que aquela famosa ficha, né, está caindo, né? A ficha está caindo. É verdade. Bom, o tema governança no Brasil, né, ele vem sendo desenvolvido já há bastante tempo. A gente tem, por exemplo, o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que já tem mais de 20 anos de atuação. Então, é um tema que a comunidade empresarial já vem debatendo há algum tempo, mas que nos últimos anos, né, eu diria que a pandemia foi um ponto de virada, né, para a questão ASG, do modo geral, e governança é o G do ASG, né?
Então, acho que nos últimos 3 anos, os dois em especial, mas nos últimos 3 anos a gente tem visto aí um aquecimento bastante grande do interesse das empresas em entender, né, que bicho é esse, né? Então, não só especificamente a governança, né? E quando a gente fala em governança, aí até já quebrando um paradigma, né, tem muito empresário que pensa, não, mas governança é um assunto que eu tenho que pensar só quando o meu negócio tiver num certo porte, estiver grande, enfim, ou quando eu tenho outros sócios, né? Se eu sou o único dono da empresa, eu não preciso de governança, eu toco tudo sozinho. E na verdade, não, né? Na verdade, a partir do momento que a empresa é constituída, ali começa a jornada de governança dela, né? Porque ela vai ter Perfeito. um contrato social, um estatuto, que vai regular minimamente o relacionamento entre os sócios e a forma que aquela empresa vai ser gerida. Claro que isso pode ser da forma mais básica possível, como algumas empresas fazem, de fato, né, dado que esse é um documento público que todos têm acesso, mas pode ser um pouco mais aprofundado, né, conforme o interesse dos sócios. Mas acho que o ponto aqui é que a governança ela surge com o nascimento da empresa, né? O ponto é quando que os sócios decidem, de fato, investir tempo em estruturar um sistema de governança que vai servir de apoio para o crescimento daquele negócio, né? Porque muitas vezes o sócio ele está preocupado ali no core business, na atividade principal dele, ou seja, em vender, né, serviço ou produto e fazer o negócio crescer, e não dedica tanto tempo no primeiro momento a estruturar a governança desse negócio para que até que esse crescimento seja sustentável, né? E também para Uhum. evitar problemas que ele possa ter, seja no relacionamento entre os sócios, ou seja no relacionamento com os demais stakeholders envolvidos, né? Colaboradores, administradores, clientes, fornecedores. A governança acaba sendo um sistema de apoio que influencia todos esses stakeholders, né? Então, ela não abrange somente o relacionamento dos sócios. Então, quando a gente trata de governança, na essência é isso, né? É criar um sistema que você consiga gerir a empresa de forma sustentável, monitorar, né, tanto o desempenho do negócio como a atuação dos administradores e também incentivar determinados comportamentos que vão acabar refletindo, né, numa valorização do negócio e numa conformidade, né, com as leis e com as regras que foram estabelecidas, né, pelos sócios ou pela administração para a condução daquela atividade. Então, fazendo uma introdução do tema, né, eu acho que governança é isso, é uma jornada que se inicia com o nascimento da empresa, mas que, claro que essa jornada é uma jornada de transformação, né? Então, a governança, geralmente, pelo menos nas empresas longevas, eu acho que o Lauro que falou, né, desse termo empresas longevas, nas empresas longevas, a governança é um ponto de atenção que está constantemente sendo desenvolvido, né? Então, você, né, um empresário que está constituindo uma empresa, muitas vezes, eu diria até na maioria delas, não vai fazer sentido ele já constituir uma empresa tendo um conselho de administração com um conselheiro independente, por exemplo, né? Então, Uhum. seria um estágio avançado de governança da empresa. E tem empresas que, eventualmente, pelo perfil do negócio, acabam nunca chegando nesse estágio, né? Elas podem desenvolver a governança também de outras formas. Mas o ponto é esse, né? É que o sistema de governança da empresa ele vai se aprimorando conforme a empresa vai se desenvolvendo, né? O ideal é que ele vá sempre acompanhando esse crescimento e a necessidade que a empresa tem, né, de estruturar a sua forma de gestão e o relacionamento entre os sócios e o relacionamento dos sócios com os administradores, com os colaboradores. Mas a gente sabe que a vida empresarial é bastante dinâmica e pode eventualmente haver um descompasso, né? Mas também eu já vi assim grupos que cresceram muito rapidamente, chegaram num tamanho assim de faturamento, né, bastante relevante e aconteceu algum fato ali, seja no âmbito da empresa ou da família, que despertou, né, essa tensão de que, olha, a gente precisa estruturar melhor um pouco aqui a nossa governança, né?
E aí isso acaba envolvendo até outros temas, né, como o planejamento patrimonial. Muitas vezes você tem aquela empresa que os bens de uso pessoal do sócio e os bens da empresa estão todos confundidos, e aí os recursos da empresa são utilizados para interesses pessoais dos sócios e por aí vai. Então, tem diversos casos em que a governança ela passa a ser um tema debatido com maior frequência a partir do momento específico em que os sócios entendem que de fato, esse tema passa a ser prioridade, né? Mas a gente vem vindo aí no momento, né, que a sociedade como um todo está olhando para essa temática com mais atenção e principalmente cobrando das empresas, né, que elas demonstrem que de fato elas, né, praticam aí os pilares, né, do ASG, né? Então, que elas são sustentáveis do ponto de vista ambiental, né, que elas, qual o impacto social que elas causam na sociedade e que elas têm uma governança apropriada, né? Então, o ASG e a governança, né, eu diria que o que poderia ser considerado como um diferencial das empresas hoje, né, daqui a algum tempo vai passar a ser requisito mínimo para qualquer empresa poder operar e, enfim, ser longeva, né, e ter prosperidade. Show. Excelente. Hein, Gustavo, e você respondeu uma das minhas perguntas ali, que era se uma empresa, ao ser criada, já pode ser iniciado, então, o processo de governança. Sim, Então, respondeu que sim. sim. A outra dúvida era realmente se essa empresa é formada apenas por uma pessoa. A governança também, ela é feita, geralmente é feita? Então, aí vai depender, assim, existe governança? Existe, porque mesmo que seja uma sociedade unipessoal, ela vai ter um contrato social que vai ter lá regras sobre como que essa sociedade vai operar do ponto de vista societário, né? Claro que se esse sócio, esse único sócio, ele tiver, por exemplo, administradores que ele contrata para ajudar na condução do negócio, aí você já passa a ter que ter um conjunto de regras até para definir, né, competências de cada um, as atribuições e Papéis. papéis, né, e os poderes que cada um vai ter também. Então, aí você já começa a ter uma necessidade de estruturar um pouco mais, né, as regras de condução do negócio, dado que você tem não sócios participando da administração da empresa. Tá? Então, Perfeito. eu diria que mesmo a empresa que tem um único sócio, ela pode precisar, de fato, de estruturar uma governança um pouco mais aprimorada, a depender, né, se ela tem administradores estatutários que não são sócios da condução do negócio. Perfeito. Bacana. Tá? Hein, Gustavo, nessa questão que você comentou ali, existe o compliance. O compliance, ele está dentro da governança ou como que funciona essa questão? Não, o compliance ele é um dos pilares da governança, né? Porque se a gente for olhar os pilares da governança, quais são? Né? A gente tem o próprio compliance, a gente tem transparência, né? A gente tem accountability, que é prestação de contas, né, dos administradores. A gente tem tratamento equitativo, que é basicamente o acesso à informação, então você eliminar a assimetria de informações entre as partes interessadas. Então, traduzindo isso, você pode ter uma empresa que tem dois sócios, um que atua na gestão e o outro que não. Esse sócio que não atua na gestão, a princípio, ele teria que ter o mesmo acesso às informações da empresa que aquele que atua. Né? Então, a governança também vai ajudar a haver esse tratamento equitativo, então, entre os sócios no acesso à informação. Esse é só um exemplo aqui de tratamento equitativo. E sustentabilidade também é um dos pilares da governança, então, você tem que ter um conjunto de práticas e uma condução da atividade do teu negócio que seja sustentável, né? Sob a perspectiva econômica, obviamente, mas também ambiental e social. Né? A gente tem visto aí algumas denúncias de empresas que, por exemplo, praticam trabalho escravo ou que, né, pesam o ambiente, enfim. Então, a sustentabilidade acaba sendo um dos pilares também. Mas, voltando para a tua pergunta, Nailson, compliance está, sim, inserido dentro do contexto da governança. Entendo.
dos pilares da governança, que é a empresa atuar em conformidade, né? Seja com as leis ou seja com as regras, né, que forem estabelecidas para a condução daquele negócio. Então, quando a gente fala de compliance, não é só com as regras externas, é com as regras internas também, né? Então, dá um exemplo aqui, né, uma ferramenta que pode servir de apoio na governança da empresa para desenvolver o compliance é o código de conduta, né? Então, você cria um código de conduta na empresa que aquilo lá vai ser o guia, né, para todos os colaboradores de como que eles devem agir na condução daquele negócio. Claro que cumprir a lei é um requisito básico, né, que independente de ter um código de conduta ou não, todo mundo é obrigado a cumprir a lei. Mas um código de conduta, o que ele vai fazer? Ele vai traduzir em orientações práticas quais são os comportamentos esperados e até quais são as condutas que não são admitidas naquele negócio, né? Então, só um exemplo de uma ferramenta de governança que pode ser utilizada e que tem uma relação direta com compliance, né? Bacana. Gustavo, nós trabalhamos bastante na parte, nós já, essas questões de código de conduta, o compliance ali, né, e código com terceiros, código de ética, toda essa questão, né, nós já tínhamos bem resolvido, e quando nós fomos procurar você, foi para que a gente trabalhasse no acordo societário, né? Isso. E aí também que é um dos pilares ali de governança. Talvez, eu não sei, é isso que eu queria perguntar agora para você. As empresas te procuram mais para fazer a governança por qual razão? Para estabelecer regras entre os sócios, para melhorar a credibilidade delas para os seus clientes, para dar mais segurança para os seus colaboradores. Qual que é o maior interesse que você percebe, assim, ou isso é meio conjunto tudo? Os temas acabam se conversando, né? Mas, especificamente falando do acordo de sócios, não? O acordo de sócios, como eu disse aqui no começo, o contrato social ou o estatuto são documentos que são públicos, né? Então, qualquer pessoa tem acesso àquele documento. E é claro que tem questões do relacionamento dos sócios que os sócios desejam manter aquilo em sigilo, que eles não querem necessariamente expor, né, para o mercado de uma forma geral, questões que são relacionadas ao relacionamento deles, né, de como esse relacionamento vai ser conduzido. Então, o acordo de sócios, ele acaba sendo um instrumento que vai regular a governança da empresa e também o relacionamento entre os sócios de uma forma sigilosa, né? Então, você consegue ter privacidade em relação aos temas que você está tendo nesse documento. Os motivos que levam as empresas, os empresários a olhar para a governança, a elaboração do acordo de sócios, claro que é um motivo bastante recorrente, né? Então, aquela empresa que quer aprimorar a governança e quer ter um acordo de sócios, né, para melhor regular o relacionamento societário entre os sócios e também o formato de condução do negócio. Mas você pode ter outros motivos que despertam esse interesse, né? Seja, por exemplo, o crescimento, né, da família que está envolvida no negócio. Então, a alimentação acaba sendo também um evento que desperta o interesse, né, pelo tema da governança. Você pode ter até alguma questão operacional da empresa que está exigindo governança. Então, por exemplo, né, uma empresa com baixa governança, ela pode não ter acesso a capital, né? E quando eu falo de governança, não estou falando só de acordo de sócio, né? Então, por exemplo, a auditoria acaba sendo também um mecanismo de governança, né? Então, a empresa que tem as demonstrações financeiras auditadas, ela acaba tendo uma maior credibilidade, né, perante o mercado de uma forma geral e perante as instituições financeiras, para conseguir obter capital, porque ela tem, né, em uma certa medida, uma certificação de que as demonstrações financeiras da empresa refletem a realidade do negócio, que na essência é isso que serve a auditoria, né? Para você confirmar que o que está mostrado, né, nas demonstrações contábeis, de fato, é aquilo que está acontecendo na realidade financeira da empresa. Então, você
pode ter, por exemplo, né, uma necessidade de aprimorar a governança por uma dificuldade de acesso a capital, né? Às vezes pode ser uma exigência de clientes também, né? Então, não vai te exigir que você tenha um acordo de sócio, mas ele vai querer entender como é que você está organizado e, eventualmente, ele pode exigir também uma contratação que você cumpra alguns requisitos que tenham a ver com a tua estrutura de governança. Então, os motivos para demandar esse tipo de serviço, eles são variados, né? Mas o acordo de sócio acaba sendo um dos mais recorrentes, porque, de fato, quando o negócio começa a crescer e os sócios entendem, né, que é preciso haver um pouco mais de regras, né, para tanto tratar da condução do negócio, como até de outros tipos de evento, como saída de sócios ou ingresso de herdeiros, ou apuração do valor das cotas para pagamento. Então, você tem diversas matérias ali que o acordo de sócios vai tratar e que muitas delas também vão ter uma relação direta com o sistema de governança e de condução da empresa. Hein, Gustavo? Muito Agora eu fico bom. imaginando uma empresa que começou a crescer com alguns sócios, com mentalidades e pensamentos diferentes. E aí, quando é para ser implantado uma governança, não deve ser tão simples, né? Esse é um trabalho que eu diria assim, Lauro, ele é bastante personalizado, tá? Então, claro, né, que existem algumas práticas aí que já são consolidadas no mercado, mas é um trabalho que não existe receita de bolo, né? É um trabalho bem... Uhum. Então, eu particularmente, aí eu vou falar um pouco aqui da forma que eu conduzo esse trabalho, mas eu entendo que, assim, quando você é chamado para tratar da governança da empresa, a primeira coisa que tem que ser feita é entender individualmente com cada sócio qual que é a visão dele do negócio, né? Qual que é a visão Uhum. do futuro e como é que ele enxerga essa empresa lá na frente. E aí você tem que mapear isso para entender se você pode ter, por exemplo, um desalinhamento de visão entre os sócios com relação ao futuro do negócio. Ali já liga uma Uhum. amarela que, olha, a gente tem um tema relevante aqui a tratar, porque a gente pode ter interesses antagônicos aí em relação ao negócio. Então, vou dar um exemplo assim que é muito recorrente, né? Você pode ter lá um sócio que é um pouco mais velho, que ele está querendo ter uma liquidez e descansar, aposentar, enfim, tirar o pé do acelerador. E você pode ter um sócio mais jovem que não, quer fazer o negócio crescer, quer acelerar, quer manter, né, tudo que a empresa gera de liquidez dentro do negócio, né, tirar o mínimo de dividendo possível. Então, só numa dinâmica dessa, você já tem dois interesses aqui que são antagônicos. Diferentes. Como é que você Perfeito. resolve isso? Né? A governança e o acordo de sócios vai te ajudar a estabelecer regras que vão minimizar os efeitos dessa falta de alinhamento entre os sócios. E ao estabelecer essas regras, você pode, eventualmente, até viabilizar, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que eu trouxe, que o sócio mais velho, então, saia do negócio. Seja o sócio mais Uhum. novo adquirindo ele, ou seja, né, a própria empresa comprando a participação, ou seja, vendendo a participação dele para um terceiro, né? Então, quando começa esse trabalho, tem que ter uma preocupação em entender, né, o contexto da empresa e o contexto individual de cada sócio, para aí sim começar as discussões e desenvolver esse trabalho. E até eu digo que a finalidade da governança não é, no fim do trabalho, você ter um acordo de sócios. O acordo de sócio acaba sendo um subproduto desse trabalho de governança. Mas o Uhum. objetivo desse trabalho, o que que é? É criar regras que vão contribuir para a prosperidade e longevidade do negócio. Na essência, é isso. Né? Você Excelente. sabe que a gente tem uma atividade dentro da construtora que a gente faz uma reunião por semana nas obras. Uhum. E essas reuniões a gente chama todos os encarregados, todas as pessoas e colocam atribuições para que cada um faça, para que cada um passe o bastão para o outro. Uhum. Para que na próxima semana a gente confira o que foi feito e se eles fizeram o que foi combinado, né, acordado nesta reunião. E na próxima semana, então, quando a gente faz a reunião e as atividades que não foram feitas, cara,
tem que ter uma maestria ali para economizar a briga do pessoal, porque um quer colocar a culpa no outro, responsabilidade no outro, e você tem que ser o malabares ali, né? O conciliador de todo mundo, para não gerar conflito. E explicar que aquilo é bom para o negócio e que todos estão convergindo para o mesmo lugar e assim por diante. Eu fico imaginando você na tua posição, deve gerar isso, né? Na frente de 2 sócios, 3 sócios ali que estão tudo divergindo. Fala, ô pessoal, vem aqui, não é para brigar, mas vamos ajustar o rumo de todos aqui. Não, acho que muito bem pontuado, até acho que tem uma questão aqui que eu sempre gosto de deixar bem claro para os meus clientes, né, que quando a gente conduz esse tipo de trabalho, que claro que eu tenho que entender os interesses pessoais de cada um, né, até para identificar se não tem alguma situação como essa que eu acabei de exemplificar, que tem que ser tratada, né, na condução do tema. Mas o maior interessado, né, no desenvolvimento da governança e quem é, de fato, a minha maior preocupação é a empresa, né, não é o sócio. Então, eu tenho que pensar principalmente na continuidade daquele negócio, né? Até falando um pouco aí do S, né, do ASG, né, no social, a gente pensar assim, uma função social básica da empresa é gerar um emprego para aquelas quantidade de famílias que dependem daquele negócio, né? Então, quando a gente pensa em criar um sistema de regras que vão contribuir para aquele negócio crescer e continuar existindo, ser longevo, é também pensando, né, nessas famílias que dependem daquele negócio. Então, eu tenho, claro, uma preocupação muito grande em entender os interesses dos sócios, mas até no próprio acordo de sócios, né, tem lá um princípio que é que os interesses da sociedade têm que prevalecer sobre os interesses individuais de cada um dos sócios, né? Porque Perfeito. é dessa forma que a sociedade faz sentido, porque se cada sócio ficar brigando só pelo seu interesse pessoal, você vai ter uma dinâmica que, na verdade, vai acabar destruindo o valor da sociedade, ao invés de gerar valor para a sociedade, né, para a empresa e para a comunidade, né? E o real propósito da empresa, na verdade, o principal objetivo da empresa de existir acaba sendo mascarado daí, né? Sim, sim. Acho que a gente vem passando um processo de transformação aí na sociedade, né? Que, claro, a gente vive numa economia capitalista, então ninguém abre uma sociedade, né, uma empresa sem a finalidade de ter lucro, né? O lucro é uma empresa, né? É um objetivo da empresa. Mas a gente tem passado um processo de transformação que o lucro a qualquer custo não serve mais, né? Então, ele tem um lucro de uma forma sustentável, de uma forma responsável, com prestação de contas, né? Enfim, um lucro que cause bem à sociedade e não que seja maléfico à sociedade. Então, claro que a gente sempre tem uma preocupação, né, nos aspectos econômicos da sociedade, mas a gente vem passando um processo de transformação que não é mais só isso, né? Tem outras questões também que envolvem as empresas e têm que ser tratadas no dia a dia do negócio, porque se a empresa simplesmente ignorar essas questões, daqui a algum tempo, ou ela não vai conseguir atrair os melhores talentos, ou ela vai ter dificuldades até em manter a base de clientes, porque os clientes vão passar a ser mais exigentes naquilo que eles esperam, né, dos seus fornecedores. Então, é um processo que a sociedade vem passando aí na última década, em especial, e que tende a se intensificar cada vez mais, né? E como eu já disse aqui, o que era diferencial vai passar a ser pré-requisito. Show. Perfeito. São questões muitas vezes que a gente não consegue tangibilizar, né, Gustavo? Porque a empresa administra realmente, né, o seu negócio, os números, as questões, né, de produtividade, de metas e tal, mas a tangibilização daquilo que ela, da forma como ela atua, a forma como ela como é que poderia falar que ela é boa para o ecossistema, né? Ela não é destrutiva, né? Isso ainda, acho que é os primeiros passos de a gente tentar ajustar essa questão, né? Como ser alguém que tem lucro, não é aquele... Eu brinco com o Lauro, falo, o mercado é uma doideira, porque de manhã você pede para o teu cliente te pagar mais, à tarde você quer que o teu fornecedor te cobre menos,
né? Então é um troço que precisa ser melhor equalizado mesmo, né? Eu diria que tem uma terminologia que se utiliza hoje em dia, que é a mensuração de impacto, né? Então, você tem que mensurar qual que é o impacto que a tua empresa causa na sociedade, na comunidade como um todo, né? E tem diversas formas de fazer isso, mas hoje em dia existe uma preocupação com essa mensuração do impacto. E no que você disse em relação ao relacionamento, né, com clientes, com fornecedores, eu acho que a mudança de consciência que está acontecendo é que tá todo mundo entendendo que tem que ser ganha-ganha para todo mundo, né? Se você tem só um que ganha e o resto perde, isso aí não é sustentável, né? Então, é claro que tem um pouco aqui de utopia, né, ao dizer isso, mas tem muito de realidade também, de diversos exemplos de empresas que, né, já praticam no dia a dia políticas, seja na forma de remunerar os seus colaboradores, ou seja na forma de contratar, né, seus fornecedores, ou de cobrar dos seus clientes, práticas que são justas e que, no final do dia, contribuem para todos, né? Então, de novo, ser lucrativo não é pecado, pelo contrário. Mas É bom. é ótimo, né? Mas ser lucrativo de uma forma sustentável, que todo mundo se beneficia disso, é muito melhor, né? Então, eu acho que essa consciência, né, de que tem que ser um ganha-ganha para todo mundo, né? E aí eu diria até um pouco além, tem que ser um ganha-ganha para o planeta, né? A gente tem Uhum. visto aí que, né, a destruição dos recursos naturais e a escassez de recursos, né, e até os prognósticos aí de futuro, né, de como que vai ser a nossa realidade, né, dá um exemplo só a questão da água, né? Aqui a gente vive no Brasil, que é um país que tem água em abundância, né? Então a gente não sente tanto o efeito disso, embora a gente já tenha passado aí por crises hídricas, né? Recentemente, né? Tanto aqui no Paraná Sim. como em São Paulo teve uma crise hídrica séria e isso está diretamente relacionado a aquecimento global, né? Então, isso aí já está provado cientificamente. E a gente tem uma população que cresce, né, numa velocidade até maior do que a nossa capacidade de gerar, né, de utilizar os recursos naturais ou preservar os recursos naturais. Então, tem Uhum. uns estudos que apontam que a água ali para 2050 vai ser o novo petróleo, né? Então, que de fato você vai ter escassez de água no planeta, né? Então, é só um exemplo de que assim, a gente precisa ser lucrativo, ser sustentável para preservar, né, os nossos recursos naturais e o nosso próprio planeta, porque se não existir planeta e recursos naturais, não existe empresa longeva, né? Então, não dá para uma coisa caminhar descolada da outra, né? Perfeito. Eu vou compartilhar, Gustavo, com você um comentário de uma pessoa bem interessante sobre isso que você falou agora. Uhum. E a gente chega aí num ponto que eu acho que vai além da relação, porque ele deu uma espiritualizada no assunto, né? Então ele pegou e falou assim, Nailson, pagar o bem com o bem eu faço bem para você se você faz bem para mim. Se você não fizer bem para mim, eu não faço bem para você. É bom isso, mas a gente pode mais. Ele estava estimulando a gente a ir para cima. E ele deu uma escala de questão. Ele falou assim: nós cristãos nós precisamos pagar o bem, né? Pagar o mal com o bem. E aí você falou num assunto de recuperação de água e tudo. E um amigo nosso está num projeto na Ilha do Mel. Cara, eles fizeram esses dias uma coleta de todo o lixo, todo o plástico, toda a sujeira que chega nas águas ali, mas eles resgataram um tanto de lixo que estava poluindo a ilha ali, Uhum. e acho que essa é uma forma, né? É de pagar o mal com o bem, porque, pô, você vai lá e tira um troço daquele ali, né? É um peixe a mais, é o ecossistema sendo recuperado e tudo, e vai precisar, porque o mal tá ali, né? O ser humano jogou toda a maldade dele lá na água e poluiu. E agora tem que vir alguém que faça o bem, né? Então, é ir além, né? Eu acho que é ESG ou é ASG? ISG é em inglês, né? Que é environmental, é ambiental, né? Em português. Então, ISG é em inglês, ASG é em português. Entendi.
Então acho que a gente está nessa via aí, né? Sim, não, eu acho que para mim está muito claro, assim, até nesse, não diria nem despertar da consciência, mas desenvolver da consciência, né, da sociedade como um todo e das empresas, que primeiro, né, se a gente trazer um exemplo aqui para a nossa vida do dia a dia, né? Eu tenho uma família em que eu só lavo meu prato, né? Ok, eu lavar meu prato é o mínimo que eu posso fazer, mas se eu nunca lavo o prato dos outros, né, a gente tem aqui um nível de colaboração que é bastante limitado, né? E aí, trazendo isso aqui para a dinâmica empresarial, cada empresa cuida ali dos seus colaboradores, então faz ali o papel que ela tem que fazer, mas a gente tá vivenciando uma época que a gente vê cada vez mais a incapacidade dos governos em atender às demandas da sociedade, e aí é a comunidade empresarial que vai ter que assumir esse protagonismo. Porque se a gente ficar colocando na mão do Estado só para resolver todas as questões que nós mesmos, né, os empresários também estamos criando, né, no desenvolver da atividade econômica, a gente com certeza não vai ser sustentável, porque já está, acho que mais provado que, claro que com maior ou menor eficiência, mas o Estado ele não consegue resolver sozinho os problemas da sociedade, né? Então, cabe à comunidade empresarial olhar um pouquinho para fora, né, cada um da sua bolha, e entender como é que pode contribuir para a comunidade como um todo, além de tudo que ela já contribui pagando imposto e gerando emprego, mas o que ela pode fazer além, né, para agregar de alguma forma essa própria preservação do planeta, né, e dos ecossistemas e a própria sustentabilidade da sociedade como um todo, né? Uhum. E Muito algumas bom. ações, né, que as empresas podem ir tomando, né? A gente no escritório lá uma vez adotou isso, né, Nilson? Vamos, cada um tinha um copinho lá para não usar mais copo descartável. A gente escrevia nos copos, cada um tinha uma caneca. Eram pequenas ações, mas se todas as empresas fizerem pequenas ações, pô, isso aí fica um troço gigantesco. Acho que é um conjunto de pequenas práticas que formam, né, uma grande ação, né? Então, às vezes pode ser algo que parece muito pequeno ali, mas que ao longo do tempo aquilo causa um impacto relevante, né? Então, independente do que for, mas o importante é começar e fazer algo, né? Não ficar só esperando, né, enfim, os outros fazerem ou ser obrigado a fazer por uma obrigação legal, né? A gente tá bem claro que a gente está numa era que somente a obrigação legal não é suficiente, né, para a gente ter negócios sustentáveis e prósperos, né? É. E o troço é tão doido. Eu estava no interior esses dias e não faziam coleta seletiva. Era tudo misturado. Cara, a gente é acostumado aqui, a gente não consegue jogar o papel junto com a casca de banana, dá tilt na cabeça, dá um conflito. Fala, cara, mas não é possível que vai jogar no mesmo lixo. Eu lembro que a minha primeira passagem aqui para Curitiba foi em 89 e foi na época que o Lerner criou o lixo que não é lixo, né, que era a coleta. Aham. Então você vê que Curitiba é uma cidade que já está há bastante tempo preocupada, né, com essa questão, né, do meio ambiente e do lixo em especial. Mas o Brasil é um país continental, né? E tem regiões em que simplesmente esse tema não é tratado, né? Ou não existe, É. enfim, reciclagem. Então, no próprio Brasil aqui, a gente tem realidades muito diferentes, né? Muito bom. Lauro, eu estou sem relógio aqui, você que conduz aí nosso horário. Nós estamos há algum tempo conversando, falando sobre governança. Eu não sei quem está por aí, Maurício Machuca. Maurício, eu já fiz projeto para você, para o teu escritório de arquiteto, rapaz. Uma hora nós vamos tomar um café aí. A HSR Engenharia, o Caio está por aí, o Jairo Barbosa. Tem alguma dúvida, pessoal? Tem alguma pergunta para fazer? O tema é bastante atual, é necessário, não é encheção de linguiça, não é papelada, é coisa que realmente vem para causar uma melhoria na empresa, melhorar a longevidade dela, igual a gente está falando aqui, pensar de uma forma mais linear, uniforme, coesa, né? Não pensando somente no eu, mas pensando no coletivo, pensando no bem, igual o Gustavo bem falou, para o CNPJ, não para
os CPFs individuais, né, os interesses pessoais. Então, as empresas aí já estão há algum tempo fazendo isso. Governança, Gustavo, a gente começou a escutar, nós na RCE, né, que não somos uma empresa grande e tudo, mas no meio de relacionamento que a gente começou a se inserir, lá com o Anthony, Lauro, eu acho que em Sim. 2013, mais ou menos, 14, e tal, 2014, né, já era a prática que nos Estados Unidos já era, né, situação que já se falava bastante, e acho que aqui no Brasil, eu lembro que aquela mineira de energia lá, quem que é? A CEMIG. CEMIG. A CEMIG era um dos cases assim que estava divulgando, tá fazendo governança e tal, né? Tinha uma pessoa conhecida que estava envolvida nos processos deles lá. Acho que até você pontuou aí uma questão importante, né? Quando a gente fala de governança, eu não estou falando só do setor privado, né? Estou falando do setor público também, né? Então, a governança pública é um tema que tem, né, se aprimorado aí nos últimos anos, nos últimos tempos, sobretudo depois, né, que teve Lava Jato, enfim, todos esses episódios acontecendo, né, que você teve também ali muito ente público envolvido, né, em atos de corrupção. Então, a governança ela não está restrita ao setor privado, não, pelo contrário, o setor público também precisa de governança, né? Então, é um tema que já aí as duas esferas. Se permitir, Laura e Nailson, eu queria só trazer um tema aqui, né, uma questão bem específica de governança, que eu acho que traz um pouco mais de visibilidade, né, para quem está assistindo, assim, Claro. Como que esse tema pode impactar a vida da empresa, né? Quando a gente fala de governança, um dos aspectos, né, desse assunto é você ter momentos distintos para você tratar, né, do dia a dia da empresa, então da gestão, e para você tratar da estratégia, né? Porque o que acontece? Se você não tem governança, você trata tudo numa toada só. Então, aquela reunião de sócios que é para tratar, por exemplo, de um tema estratégico, vai acabar envolvendo também um tema do dia a dia ali da operação. Então, você acaba misturando, né, os temas, né, do que é estratégico e do que é operacional do dia a dia na mesma discussão. Quando você estrutura a governança, então, um dos benefícios que esse processo pode trazer é justamente de você criar fóruns distintos, né, para você tratar, né, do médio e longo prazo e para você tratar do presente e curto prazo, né? Então, você pode ter, por exemplo, um conselho consultivo ou um conselho de administração, que é um órgão que vai tratar mais da estratégia, né? É um órgão que vai pensar com uma visão mais longeva, mais para frente. E você pode ter ali a diretoria, a administração, que vai estar tratando das questões operacionais. E esse conselho também vai acabar, de uma certa forma, monitorando o desempenho desses administradores e pode até realmente avaliar, né, qual que é a performance desses administradores. E aí, se você tem um conselho de administração implantado, é esse órgão que vai eleger, né, os diretores. Então, ele não só monitora, né, se aquele planejamento estratégico que foi traçado está sendo implementado, mas como avalia, né, o desempenho dos diretores e, eventualmente, faz as substituições. Mas eu acho que o recado principal que eu queria trazer é que quando a gente fala de governança, é também você ter, a gente brinca, né, de farol alto e farol baixo. Claro que você tem que ter o farol baixo ali para olhar o presente, o dia a dia, mas tem que ter um momento com o farol alto, olhando para o futuro, então, pensando na estratégia do negócio, né? Porque, claro, que os temas se relacionam, mas a partir do momento que você cria fóruns de discussões distintos, né, para finalidades diferentes, e aí, muitas vezes, até tendo contribuição externa nesses órgãos, então, tendo um conselheiro externo ou até um conselheiro independente, um ou mais até, né? Você acaba, de fato, gerando valor para o negócio, né? Porque aí você está tratando da estratégia e depois você vai tratar da execução daquela estratégia e você vai monitorar e avaliar, então, como que a implementação dessa estratégia traçada está se desenvolvendo, né? Então, acho que esse é um aspecto bastante importante que quando a gente fala de governança, que é de ter discussões de temas operacionais e estratégicos em momentos distintos, porque isso acaba trazendo muito valor para o negócio para você poder focar
né? Você está usando o farol baixo naquele momento ou usando o farol alto, né? Porque os interesses Boa. podem ser distintos, né? Se você pegar, por exemplo, Perfeito. um administrador que não é sócio, ele, via de regra, ele vai ter um interesse mais de curto, médio prazo, né? Porque aquilo vai impactar diretamente na remuneração dele, né? Enquanto o sócio, ele tem um interesse, via de regra, ele tem um interesse de longo prazo, né? Ele, claro que ele quer que no curto prazo, mas, de novo, né? Não a qualquer custo, né? Então, a governança vai ajudar, então, por exemplo, a entender, né, quais são os objetivos, né, de médio e longo prazo do negócio, e aí depois você cascatear aquilo ali para a gestão e acompanhar como que esses objetivos estão sendo alcançados ou não, né? Perfeito. Só se controla o que se mede, né? Claro. Perfeito. Muito bom. Ó, o Maurício, arquiteto aqui, mandou um grande abraço. Muito legal a live e o tema muito interessante. Parabéns. Obrigado, Maurício, pela audiência aí. Sensacional. Pessoal, Laurão, Magrão, tá com você aí que eu tô sem relógio. Eu tô então, no homem de Deus, GPS aí de você. eu tava até Tô olhando nos aqui. instrumentos. Eu tava olhando, parecia criança aqui, olhando se o ponteiro pequeno estava entre o 7 e o 8, porque passou rápido. Cara, são 8h23 já. É, voando. É muito Passa bom muito rápido. quando o tema é bom assim e flui, né, cara? Falei pro Gustavo, é o que eu falo para todo mundo, né? A conversa é como se fosse lá na sala de reunião, é como se fosse no café, é como se fosse num almoço e tal, fluida, né? Com as dúvidas que a gente tem, com o que a gente pode realmente compartilhar, e é isso aí, legal. Muito bom. Tá bastante abrangente, né? Então, assim, realmente Sim, dá para fazer algumas lives aí para tratar desse tema. Acho que, né, foi uma visão mais genérica hoje e tal, mas você tem questões específicas aí que, né, não é à toa que existem seminários, né, que tratam disso, cursos que tratam disso, porque de fato Sim. é um tema abrangente e multidisciplinar, né, e que ele envolve ali diversos aspectos, né, da condução da atividade da empresa e do relacionamento, né, com todos os stakeholders. Então, realmente, com certeza. se deixar, a Ô, gente... Gustavo, vou fazer uma provocação aqui, porque eu e o Lauro estamos falando que a gente vai comentar como que uma sociedade funciona bem. E você é uma pessoa mais do que qualificada para falar sobre isso, porque quando você pegou a nossa documentação, eu lembro que você falou assim, bom, primeiro eu queria parabenizar vocês e entender como é que vocês desempatam as coisas aí, como é que é esse negócio? É verdade. O que você acha que nós deveríamos falar nesse dia, quando nós falar de sociedade, que nós não podemos deixar para trás? Diga alguma coisa aí que ficou curioso na tua cabeça aí. Não, acho que primeiro só pontuar, né, que sociedade 50-50, né, que você tem dois sócios com a mesma participação, você não ter governança requer que tenha um alinhamento ali entre os dois, né, muito grande, né, porque se você não tem esse alinhamento, você não tem como resolver ou desempatar uma questão. Então, começa por aí. Agora, na tua pergunta, né, do que é uma sociedade bem gerida, é isso? O que você acha, assim, que é uma característica da nossa sociedade que você fala, pessoal, falem desse assunto aqui lá nesse dia, não deixem de falar disso. Uma característica da nossa sociedade. Talvez é isso, o alinhamento, né, que você comentou aí. Em si? Isso, Uma característica... Entre eu e o Neilson. Eu acho que uma característica que vocês têm, primeiro, vocês têm a mesma visão de futuro, né? Então, acho que esse alinhamento entre os sócios acaba sendo ali o ponto de partida, né? Porque quando você tem um sócio que está olhando para o norte, outro olhando para o sul, dificilmente a empresa vai caminhar para o caminho que eles querem, né? Então, esse alinhamento de visão de futuro já é algo muito importante que vocês têm. Segundo, né, vocês têm uma preocupação com a perenidade do negócio, né? Então, dessa empresa crescer, prosperar e ser longeva, né? Então, acho que trazendo aqui qual foi o principal interesse, né, que despertou em vocês a desenvolver esse trabalho, na minha visão foi esse, não foi ter um acordo de sócio, foi ter um sistema de governança que permita que o negócio de vocês cresça de uma forma sustentável e que beneficie, né, não só vocês enquanto sócios, mas todos os stakeholders envolvidos, principalmente os colaboradores, né? Então, acho que você
puder pontuar aqui dois aspectos assim, específicos aí da RCE, eu acho que é um alinhamento muito grande do sócio em relação à condução do negócio e visão de futuro, e essa preocupação, né, de que o negócio realmente seja próspero, longevo e sustentável. Eu vejo isso muito presente aqui na realidade de vocês. Né? Show. Maravilha. Eu não vou falar. Laurão, vou deixar com você as considerações. Uma vez só, aí perde a graça. Quinta que vem, a gente vai abordar esses assuntos aí. Como que... Hein, Gustavo? O tema é o seguinte: como eu aguento o meu sócio? Como eu carrego a mala? Tem que trazer as esposas junto, porque muitas vezes está aguentando ele fora da empresa. Né? Ah, mas vai ter, você pensou bem, e nós vamos fazer uma daí com as esposas. Primeiro é nós, depois é junto com as esposas. Boa. A minha esposa falou, vocês vão fazer assim, como eu carrego a mala, daí tem que acrescentar ainda no título, sem rodinha. A chuva. Pesado ainda, mais de 23 quilos. Mas a gente... Pessoal, ó, vai dar o tempo. A gente pensar... Quem tiver perguntas ainda, pessoal, escrevam aqui que a gente responde. E enquanto isso, eu vou agradecendo, Gustavo, do fundo do coração, obrigado, gratidão pelo teu tempo aí, pelo teu ensinamento. Gustavo, você é autoridade no que faz e o tema, para mim, é algo muito abstrato, né? Porque eu vou focado na engenharia. E quando você trata as palavras no nosso linguajar, que a gente consegue entender elas, o assunto fica gostoso. Então, muito obrigado mesmo pelo teu tempo. Obrigado à tua família, né? Por deixar esse tempinho, liberar esse tempinho aí que você podia estar com eles agora para nós. Muito obrigado de coração. Valeu. Não, obrigado a vocês. Magrão. Estou longe de ser mestre em nada aqui. Eu acho que sou um eterno aprendiz aí desse tema, né? Mas tenho muito prazer em desenvolver no dia a dia. E foi um prazer aqui poder contribuir e falar aqui para a audiência da RCE. Espero que a gente possa se rever aí em outras oportunidades. Maravilha. Pessoal, você que chegou até aqui, né, e se interessou pelo tema, muito obrigado. Se você tem algum comentário, alguma coisa que ficou em dúvida, às vezes não conseguiu comentar aqui ou não conseguiu compartilhar, por favor, no meu perfil, né, Nailson R. Ramos, ou no do Lauro KJ, ou no da RCE Engenharia, ou no do Gustavo mesmo. E, Gustavo, faço do Lauro as minhas palavras, a relação com você sempre foi dessa forma, muito fluida, muito boa, a gente aprende quando a gente senta com você, conversa, não foi simplesmente, né, uma contratação para vocês prestarem um serviço, a gente acaba estendendo, virou, né, amigo mesmo, pode dizer que confia verdadeiramente no trabalho de vocês, indica, recomenda, e quer continuar. A gente só está mexendo num pilarzinho lá. Você já deixou uma bola quicando aí sobre, né, a parte de conselho e tudo. Tudo isso está no nosso coração. Uma hora a coisa vai começando a melhorar, vai começando a aumentar e, se Deus quiser, a gente vai ser essa empresa aí que, de forma isolada lá, eu lembro no dia que você fez uma entrevista com o Lauro e depois uma comigo, né, a gente sonha com ela aí, com certeza. Não, acho que, bom. Como eu já disse aqui, né, a governança não é um projeto, é uma jornada, né? Então, a nossa intenção é de ser um companheiro e um parceiro das empresas nessa jornada, né? Então, é um prazer acompanhar aí o crescimento e a evolução do negócio de vocês e espero poder contribuir para que continue crescendo, sendo longevo aí por muito tempo. Maravilha. Pessoal que está aqui, ó, semana que vem, eu e o Lauro vamos estar falando sobre a nossa sociedade, na íntegra mesmo. Como que é que funciona, como que a gente se entende, como que num bom dia a gente já sabe se a coisa está boa ou se não está, como que quando a bola estoura de um lado lá, a gente cata ela e arruma junto, as partes que a gente concorda, as partes que a gente discorda, gente, é fantástico, acho que vai valer a pena. E não estamos falando de 2 anos, 3 anos de sociedade, a gente está falando mais de 12 anos. Então, maravilha. É um grande casamento aí. Pessoal, forte abraço, Deus abençoe a todos, bom descanso. Amém, e até a próxima. Semana que vem nós estamos juntos. Gustavão, obrigado, hein? Abraço. Valeu. Forte abraço, fiquem com Deus. 10. Tchau. Tchau.